E aí, pessoal, voltando mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai para nossa terceira aula, beleza? Hoje vai tentar fazer mais rápido o vídeo, vou tentar falar um pouco mais rápido também. Mas o outro vídeo ficou muito maçante, né? Ficou com quase 30 minutos, acho que passou talvez um pouco de 30 minutos. E eu sei como é chato, como é maçante ficar assistindo essa quantidade de tempo. Então eu vou tentar dar uma abreviada melhor nas coisas e vou tentar separar mais os vídeos, tá bom? Para não ficar com aquele conteúdo gigante de novo. Então eu pretendo fazer vídeos de 10 minutinhos no máximo, os próximos aí, tá bom? Cada um deles. Vamos começar aqui para não enrolar muito. Então a primeira coisa que a gente vai falar hoje é if e else. A tradução aí seria se e se não, né? Então, o que significa isso? Pô, ele é um condicional. Então, o que a gente vai fazer? A gente fala se atende a condição, ele vai cair no primeiro bloco de código. Se não atende a condição, aí ele vai cair no segundo bloco de código. Entendeu? Então, é justamente para isso que serve o if-else e a gente vem acompanhado de operadores condicionais, que são operadores que a gente pode aplicar a números, a gente pode aplicar a datas, a gente pode aplicar a textos. Então, por exemplo, eu posso verificar se um texto é igual ao outro, se um número é maior que o outro, se um número é maior ou igual ao outro, se um número é menor. Então, eu posso fazer tudo isso ali dentro do código. Vamos lá para o código agora para eu mostrar para vocês mais ou menos como que vai ficar essa brincadeira, tá bom? Então, fechou. Aqui está o nosso código, da forma que a gente deixou da aula passada. Eu vou apagar esses métodos aqui, tá? Apagar também esses métodos aqui. Eu vou aproveitar só esse primeiro. O que a gente vai fazer nesse caso aqui? A gente vai pegar uma ideia de condicional para a gente fazer. Já sei. Ó, a gente tem duas variáveis aqui criadas, né? Que são inteiros. A nossa variável A e a nossa variável B. Assim, a A no caso é 5, a B é 6. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou fazer uma condicional para ver se uma é maior que a outra. Então, eu vou colocar aqui, ó. O nome do método é validar número maior, tá bom? Então, continua a mesma coisa. E eu vou colocar A é maior que B. E aí, validar, melhor, vou trocar o nome. Validar se A é maior. Ficou meio feio, mas deixa assim mesmo. Validar se A é maior. Ok. Esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte então. If, vou passar a retornar um texto, tá? String, que é o tipo de texto que a gente estava vendo. Então eu vou fazer if A maior que B, eu retorno para ele, return A é maior. Else, return B é maior. Pronto. E aí o que acontece? Isso daqui então é um bloco de if else, tá? Então vamos lá, vamos entender o que isso aqui faz. Eu faço if se A for maior que B, ele vai cair nesse primeiro bloco de código. Se não, se essa condição não for verdadeira, ele vai cair aqui, ó, nessa segunda condição. Beleza? Vamos executar para vocês verem agora como é que vai ficar esse cara. Execute. Vamos ver. E A é maior que B, B é maior, certo? Eu vou até colocar aqui um ponto de interrogação para não causar confusão, né? Então executando de novo, A é maior que B, B é maior, beleza? Agora, se eu vim aqui no teste e mudar o A para 7, vocês vão ver que na hora que eu executar, o A é maior. Justamente por quê? Porque ele cai nessa validação e ele vê agora 7 é maior que 6, certo? Ele vai cair aqui. Antes ele estava vendo 5 é maior que 6? Não, então ele cai aqui. Fechou? Mas a gente ainda tem uma situação que pode ocorrer que não está sendo validada aqui. Na realidade, ele até ele cai em uma das duas, mas porque essa situação não foi prevista aqui no código. Que é qual? A situação onde os dois são iguais. Onde os dois são iguais, ele vai verificar A é maior que B? Não, não é maior. Então ele vai cair aqui, ó, B é maior, sendo que essa afirmação aqui não é verdadeira. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar um
else if A igual a B. No caso, esse operador é assim, tá? Igual, igual. A igual a B, então eu vou colocar A é igual a B. E aqui eu venho com outro else, que agora vai ser só um else, tá? E volto com o meu return B é maior. Então agora esse caso também está previsto no nosso código, tá bom? O caso onde a gente tem dois iguais. Então aqui é o caso onde o A vai ser maior que B, ele cai aqui. Caso contrário, ele cai para a próxima validação, ele vai falar A é igual a B. Se não for também, ele vai cair para o else, onde vai verificar, onde ele vai ver que o B é maior, tá bom? Então vamos executar aqui. Ah lá, ó. A é maior que B? Não, A é igual a B, correto? Então a gente consegue usar, no caso, o if para fazer várias coisinhas aqui, né? Então a gente já viu a condição onde é maior e a condição onde é igual, tá bom? Porém, a gente pode fazer um cenário assim ainda, ó, onde ele é maior ou igual. Nesse caso, anula esse segundo cenário onde a gente havia feito, tá bom? Então vamos trocar aqui. Agora a mensagem vai ser A é maior ou igual a B. Nesse caso, quando a gente executar aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, A é maior que B? A é igual ou, quer dizer, maior ou igual a B, no caso, né? Então, é justamente essa condicional aqui que a gente está validando. Por quê? Porque ele é igual, então ele vai cair aqui. Ele vai falar é maior ou igual, tá bom? Então, ele sempre vai cair nesse caso aqui. A gente também consegue fazer isso para outras coisas como textos. Então, por exemplo, o A eu vou colocar como Gabriel. E o segundo eu vou colocar como Daniel. No caso aqui ele está reclamando porque são inteiros, né? Então eu preciso trocar esses caras para string, que são textos. Aqui. Então beleza, agora eu tenho um A e um B, que são textos, não são mais string, inteiros quer dizer. Nesse caso aqui eu vou colocar validar se é igual. Vamos trocar esse cara aqui. E agora o teste A e o teste B são campos de texto, né? E esse cara ele está recebendo aqui por parâmetro os inteiros. A gente vai ter que mudar aqui também porque mudou o tipo das nossas variáveis. Agora aqui dentro, o maior não se aplica mais nesse caso de texto. Não faz sentido você usar, né? Ainda que você... ele até reclamou de eu estar usando o maior justamente porque eu não estou mais lidando com números. Eu estou lidando com texto agora, tá bom? Então eu consigo verificar se A é igual a B, tá bom? Esse else aqui, eu acabei esquecendo de falar, mas esse else ele não é necessário na sintaxe do if, tá? Você consegue fazer o if sem o else no caso, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? E aí eu vou retornar um texto em branco aqui, caso ele não caia no if, tá bom? Então, agora eu vou até verificar aqui, ó, os nomes são iguais. Ok. E agora ele vai falar para mim se é igual ou não. Então aqui eu vou falar são iguais. E nesse caso de baixo que eu tinha deixado em branco, né, se ele não for igual, só sobra uma coisa, não são iguais, correto? Então beleza, aqui eu tenho o meu cenário. Vamos executar agora para você ver. Lembrando que os nomes não são iguais, um é Daniel, o outro é Gabriel, tá bom? Então vamos rodar aqui, vocês vão ver que ele vai... Ó, os nomes são iguais? Não são iguais. Beleza, porque é essa condição que falhou. Então ele não entra dentro desse if. Se não, ele ia entrar dentro desse if. E esse return, ele é a última coisa que o seu método vai executar, tá bom? Eu acabei não comentando isso quando eu falei a respeito dos métodos. Mas quando a gente usa o return, basicamente a gente está falando, ó, retorna esse valor aqui e tudo que está para baixo você desconsidera. Então ele não vai executar esse trecho de código aqui uma vez que você deu o return aqui em cima, tá? Então, por exemplo, se eu não desse o return, eu jogasse isso para dentro de uma variável, ele ainda executaria essa daqui e falaria que não são iguais. Porém, quando eu venho aqui e faço esse return, ele desconsidera tudo que está para baixo, tá bom? Então ele mata o processamento do método aqui e já retorna o valor para cima. Então, no caso, se eu vim aqui trocar de Gabriel para Daniel também,
você vai ver que a mensagem já vai ser diferente. Ele vai falar que agora é igual. Olha lá, são iguais, beleza? Então, esse é o nosso if. A gente consegue usar ele justamente para a gente poder separar os blocos de código, fazer processamentos diferentes de acordo com a validação que você espera, tá bom? Então você consegue usar vários tipos de operadores aqui, você consegue fazer isso com datas, que acho que compensa a gente ver um pouco mais para frente. E vamos para a segunda parte agora, que é o nosso switch. O switch ele é parecido com o if, mas ele tem uma peculiaridade, você consegue colocar vários casos dentro dele, né? Diferente do if e do else, que você tem um ou outro, né? Você até consegue fazer vários casos de validação dentro do if, se você colocar vários ifs, né? Um embaixo do outro, assim você consegue fazer vários cenários de validação. Porém, nesse caso é mais indicado o switch, porque o switch ele já faz isso sem você precisar ficar replicando esse código, né? Duplicando essa sua lógica. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou tirar a segunda variável aqui e vou colocar só um, que vai ser o Gabriel, beleza? Então aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Vou colocar var cor favorita. E aqui eu vou deixar vazio primeiro, tá bom? Eu vou passar a receber só o meu string A, que eu vou chamar de nome agora, né? A gente tá colocando como nome aqui. Vou até trocar aqui para nome também, tá bom? E aqui eu já não vou mais validar se é igual. Eu vou validar cor favorita. Então, o que esse método vai fazer? Ele vai verificar quem é a pessoa e cada pessoa vai ter uma cor favorita. No final, eu vou retornar a cor favorita da pessoa que eu tô verificando, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou passar o teste.nome, porque eu mudei aqui, né? Então, agora a variável chama nome e eu tenho que referenciar ela aqui, passar para dentro do método. Já mudei o nome do meu método, já mudei aqui o nome do meu parâmetro também. Então, o que eu vou fazer agora? Eu realizo o meu switch. Então, switch nome. Aí você abre aqui. Agora a gente tem os casos. O switch ele permite a gente usar casos. Então a gente coloca case. Vou colocar aqui Daniel. A cor favorita do Daniel vai ser cor favorita igual a preto. Beleza? E o switch, o switch ele faz o seguinte. Cada vez que eu passo por um case desse, ele executa, né? Então, se eu tiver um case Daniel aqui e ele passar pela cor favorita, eu tiver outro case embaixo, ele vai executar tudo, né? Então ele vai tentando fazer uma verificação após a outra e ele faz algum tipo de processamento desnecessário. Como é que a gente faz para eliminar isso? A gente usa esse cara aqui, o break. Então o break a gente fala, ó, encontrou o que eu quero, quebra o processamento aqui e você já retorna o switch, você não precisa mais continuar executando ele, tá bom? Então a gente vai vir aqui fazer outro case, nesse caso vai ser o Gabriel. A cor favorita do Gabriel vai ser verde. E eu vou dar um break também para ele matar caso seja o Gabriel. Vou colocar o outro que vai chamar Bruno. A cor favorita do Bruno vai ser branco. Vou fazer um break aqui também. Vou colocar outro case que vai ser Epaminondas. O Epaminondas, a cor favorita dele vai ser lilás. E eu vou dar um break. E aí, ele ainda permite você, o switch, colocar um caso específico para caso não encontre ninguém. E esse cara ele chama de default, aqui. O default, a minha cor favorita para caso ele não encontre nenhuma dessas pessoas, vai ser azul. Fechou? Dou um break aqui também. E aqui eu passo a retornar a minha cor favorita, porque eu estou atribuindo o valor da minha cor favorita de acordo com as pessoas, certo? Dou um return cor favorita aqui. Fechou? Então aqui ele vai validar a cor favorita. Então, qual a cor favorita?
Só pra gente deixar o negócio mais bonitinho, né? Então, beleza, vamos ver quem tá aqui. Aqui tá o Gabriel. Então, a cor favorita do Gabriel é verde. Então, ele tem que colocar verde aqui quando a gente executar, certo? Olha lá, cor verde. Porque ele caiu aqui no case Gabriel, tá bom? Agora, e se eu mudar aqui pra Daniel? Vamos ver o que ele vai trazer. Preto. Justamente, porque ele caiu também na validação do Daniel. Vamos colocar o Epaminondas aqui agora. Oh, caramba, executei aqui sem querer. Vou colocar o Epaminondas. Epaminondas. Lilás. Beleza. Cada vez que você faz alguma alteração, isso aqui é bem importante, tá? Porque às vezes você vai estar tentando fazer alteração, vai estar quebrando a cabeça e teu código não vai estar funcionando. Você tem que dar um Ctrl S ou salvar toda vez que você faz uma alteração, tá? Porque senão ele não aplica. E aí eu vou colocar um nome agora que não está na lista, para ele cair aqui no azul. Esse nome vai ser João. Vamos ver. Azul, tá vendo? Justamente por quê? Porque ele não encontrou em nenhum dos casos. Então ele caiu no caso padrão, que é o azul. Toda vez que ele não encontrar nesses casos aqui, ele vai cair no padrão. Se eu remover esse cara, ele não seta ninguém. Ele não atribui nenhum valor para a cor. Ele vai ficar vazio. Porque é o valor inicial dela, né? Então, se eu não colocar ninguém, vai ficar como vazio. Porém, como eu estou usando o caso default, se ele não encontra a pessoa, ele seta como azul, tá bom? Então é isso, o nosso switch case funciona dessa forma. Você consegue fazer isso não só com letras, você consegue fazer com números, assim como o if, tá bom? Então, por exemplo, vou fazer um caso rapidinho aqui. Validar se é caro. Vamos fazer esse método aqui agora. E aqui eu vou passar um preço para ele. Vamos colocar aqui inteiro preco. E aqui eu vou passar 500. Aqui vai ter que ser int também, beleza? Aqui eu troquei para preço. E aqui agora eu vou colocar o meu... Na realidade eu nem preciso fazer isso aqui. Melhor, vou colocar assim, var é caro. Igual a vazio, tá bom? E aqui eu vou colocar um switch no meu preço. Aí, case. Preço. Case. Case menor que 10 é caro. Muito barato. Se for menor que 100, é caro, barato. Se for menor que 500, o é caro vai ser mais ou menos. Se for menor que 1000, já vai ser carinho. E nesse caso eu não quero default. Beleza. Então eu vou retornar o preço é caro. Beleza? Vamos executar aqui. Ó, ele falou que é carinho. Por quê? Ele não caiu aqui, porque esse valor é 500, tá bom? Então ele é um valor 500. Se ele for menor que 500, ele vai ser mais ou menos. Porém, o 500 não entra, só se for menor ou igual. A partir do momento que eu coloco menor ou igual, aí ele passa a ser mais ou menos. Vamos ver aqui para você executar para ver. Aí, ó, mais ou menos. Porém, no momento que eu tiro o igual, o 500 vai cair para essa segunda condição. Porque esse aqui, ó, case menor 500, ele vai considerar de 499 para baixo, tá bom? Aí o 500 mesmo vai ficar para a próxima validação aqui, ó. Então ele vai printar que é carinho, beleza? E aí você consegue fazer mais validações aqui, você consegue validar direto o número. Então, por exemplo, eu posso validar se case 500 aqui, ó. Se case 500 é 500 bicho. Olha lá, ó, fica vendo. Tá vendo?
Então você consegue fazer vários tipos de validações, não só com o switch case, mas com o if else também. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença, se você acompanhou até aqui. Então vou tentar estar liberando o próximo vídeo nos próximos dias. E é isso aí. Muito obrigado e falou!